Olá, eu sou a Mariane Castro. Eu sou a Emily Guerreiro. E juntas nós estamos aqui para gravar o podcast com a Nicole Amaral. Vocês já pararam para pensar que muitas das grandes ideias, descobertas e até mesmo empreendimentos vêm de dentro de uma sala de faculdade, dos corredores da universidade? Hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre isso, sobre os empreendimentos jovens dentro da faculdade que partem da iniciativa dos estudantes. Nós vamos começar pedindo para você se apresentar, Nicole, para falar a sua história, o que você faz. Me chamo Nicole, como já mencionado. Tenho 22 anos. Sou natural do Pará, né? Sou de Belém. Vim para o Tocantins para fazer faculdade, já estou no meu último período de jornalismo. Atualmente faço parte da Sagaz Júnior, né? É a primeira empresa de jornalismo do estado do Tocantins e até do Norte, né? Até o momento, né? Somos a única que trabalha com jornalismo. Além disso, trabalho também com a Federação do Tocantins, né, que é responsável aí pelo monitoramento das nossas empresas juniores. E atualmente trabalho muito mais na parte de gestão, planejamento e cobertura de eventos, desenvolvimento de projetos também. E é isso. Já estou, como eu mencionei, no meu último ano. E muito obrigada pelo convite, meninas. Muito bom poder contribuir com vocês e falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Nós que agradecemos. Com seu conhecimento, com a sua experiência, qual que você acha que são os principais desafios que os jovens encontram ao começar a empreender durante a graduação? Bom, uma das coisas que a gente mais observa, principalmente dentro da empresa júnior, é a falta de confiabilidade de clientes, de pessoas externas. Tanto por não conhecerem muito sobre o movimento Empresa Júnior, quanto por justamente estarmos ainda nesse processo de graduação. Então, isso acaba dificultando um pouco o nosso desenvolvimento, da gente ir atrás de contratos. É muito mais complicado vender alguns serviços, né, que exigem ali uma capacidade técnica, né, que supostamente ela tem que ser já de uma pessoa formada, e muitas vezes não é o caso. Nós que estamos aqui dentro da faculdade, dentro da graduação, nós somos muito capazes de prestar serviços de qualidade, que é justamente o que a gente busca prestar dentro das empresas juniores, né? Atualmente nós temos 11 empresas juniores de diferentes áreas aqui dentro da universidade. Temos algumas outras externas dentro do IFTO, da Unitins. E na maioria das vezes, quando a gente se encontra para debater, para até se capacitar, uma das reclamações, não é nem reclamações, mas um dos desafios que a gente mais encontra é esse, da confiabilidade mesmo dos nossos serviços, né? Então, é uma dificuldade assim que a gente ainda tem. E muitas vezes, mesmo a gente mostrando ali que o nosso serviço é um serviço de qualidade, esse desafio ainda permanece, né? Sim, que eles preferem, contratar gente de fora, uma outra empresa, do que confiar na gente que está daqui, que até mais em conta, que eles já acham barato e tá na universidade ainda, não sabe de nada, né? Ainda mais que ver rostos jovens também, né? Exatamente. Inclusive também por essa falta de conhecimento mesmo do que é o movimento Empresa Júnior. É uma coisa que a gente ainda está tentando desenvolver ainda mais no nosso estado. Em outros estados já é um movimento que, né, já é trabalhado há muito mais tempo. Mas por conta disso, dessa falta mesmo de informação sobre, muitas vezes pode também gerar essa questão de não entenderem, de acharem que a gente não tem experiência suficiente para trabalhar em algumas áreas. Mas o movimento, ele traz isso, de você realmente já ter desde a graduação uma experiência prática, né? Para a gente sair ali da teoria, da sala de aula e poder prestar esses serviços com a qualidade de quem está ali aprendendo diariamente e atualizado, né? Com conteúdos atualizados. Porque, por exemplo, eu antes de entrar na universidade, eu também nunca tinha ouvido falar de nenhuma empresa júnior, eu nem sabia que isso existia. Quando eu vi, na minha semana de calouro, eu fiquei, meu Deus, que legal, porque eu nunca tinha visto. Que bom.
Você é presidente, né, da Sagaz, e eu queria fazer uma pergunta assim, direcionada mesmo como presidente. Se vocês recebem apoio de professores da universidade, esses tipos de apoio que impulsionam vocês a irem para outros estados, representar, como que funciona? Bom, dentro da universidade também ocorre o mesmo problema. Muitas vezes a universidade, algumas universidades não entendem como que as empresas colaboram efetivamente para o desenvolvimento dessas instituições. A gente não tem tanta dificuldade com isso, até porque a federação ela acontece muito mais dentro da UFT, né? O nosso contato é muito maior, então a gente tem muito apoio, né? Tanto a gente tem aqui a agência de inovação, a Inovato, que é um grande parceiro, assim, então eles sempre tentam ajudar a gente, tanto com as capacitações, desenvolvimento mesmo de projetos. Então tem muitas empresas juniores que têm projetos muito grandes que foram incentivados dentro da incubadora, sabe? Então eles sempre estão fazendo ali mentorias, workshops, oficinas para a gente estar cada vez mais se aprimorando, né? E, por exemplo, a gente tem muito apoio da UFT. A gente foi recentemente num evento que é o ENERG, que é o Encontro Nacional de Empresas Juniores, né? É um evento assim que reúne empresários juniores de todo o Brasil. E a UFT foi fundamental para a gente poder participar. A gente foi em 15 pessoas de diferentes áreas de atuação e foi uma experiência muito, muito, muito boa, né? Tanto de conexão com outras empresas, de conexão com o movimento mesmo Empresa Júnior e também com essa possibilidade de capacitação lá. Então, dentro do evento, a gente teve mentorias também voltadas para a liderança, que são que é o desenvolvimento mesmo da empresa, como poder gerir outras pessoas, né? Porque, querendo ou não, por mais Liderar, que seja né? uma empresa júnior, que ela não tem aquele peso ainda de estar efetivamente no mercado, a gente ainda assim tem que lidar como uma empresa. Então tem a parte administrativa, a parte de gestão, a parte de projetos. E tudo isso a gente tem que saber lidar. A gente tem que saber liderar para poder desenvolver ainda mais nossa empresa. Então, assim, foi uma oportunidade enorme que a gente teve graças à universidade, graças à UFT, sabe? Em relação às outras universidades que tem aqui, que também participam do movimento Empresa Júnior, a gente tem sim muito apoio, mas acaba que por serem universidades distintas, às vezes acaba que a comunicação ainda não é tão próxima, né? E aí acaba que a UFT tem muito mais contato com as empresas juniores do que as outras. Mas até então a gente não tem o que reclamar, né? Toda vez que a gente faz algum evento, ou então que a gente precisa de ajuda, que a gente precisa de colaboração, a gente tem o apoio dessas instituições. Né? Aqui a gente conhece a Sagaz, né? Mas você pode citar para a gente outros nomes também de empresas juniores e com que elas se relacionam, né? Na área aqui dentro da UFT? Ah, claro. Nós temos a Construft, que ela é de engenharia civil, né? Então ela faz, não vou saber determinar todos os processos, mas elas têm ali cases de sucesso dentro da área de engenharia civil, né? Então projetos de casas e condomínios e etc, né? Que são ali da área de atuação deles. Temos também a Ampla, que ela é de administração. E acaba que a gente tem alguns serviços muito parecidos, porque eles têm também a parte de comunicação, administração, né? Marketing. Então, acaba que a gente se comunica ali muito bem dentro dessas áreas. Nós temos também a AmbiJúnior, que é de engenharia ambiental. Temos agora de direito, que ela ainda está em processo de desenvolvimento, mas eles já estão, assim, ativos, né? Não estão totalmente ativos porque eles não são federados, mas estão aí em processo. A gente está torcendo para eles finalizarem logo o processo deles e serem federados também. Temos também a Ateliê 203, que é de arquitetura. Eles estão ali mais de projetos estruturais e tudo mais. Também tem muito a ver com a de engenharia civil. Agora eu não vou lembrar de todas, mas
a maior parte do nosso, dos nossos cursos estão ali presentes dentro do Movimento Empresa Júnior. De fora, nós temos a TecTeams, que é de Tecnologia da Informação, né, da Unitins. Temos a Pétria, que é de Direito, também da Unitins. Temos a AgroJúnior, que é do IFTO. E temos a CAP, que é de Engenharia Civil, do IFTO de Grupi. Né? Então, nós temos em todas as instituições alguma EJ. E a gente está tentando aí desenvolver mais para levar também para as universidades particulares e também desenvolver mais a nossas instituições. Trazer mais pessoas para o Movimento Empresa Júnior, né? Conseguir ali criar mais EJs e trabalhar ainda mais isso. Porque é um movimento muito bonito. É uma oportunidade assim, de você criar muito networking, de você conhecer pessoas de todos os lugares e de todas as áreas e fazer projetos muito legais, né? Então, um dos nossos objetivos como federação é esse, de desenvolver mais ainda a rede. E como foi o processo para a Sagaz? Como foi o processo da Sagaz se desenvolver? Tipo, de onde surgiu a ideia? Como essa ideia tomou forma? Olha, foi um processo um pouquinho complicado, né? Foram 9 meses, foi literalmente uma gestação aí, né? Pra gente poder colocar a Sagaz mesmo em evidência, né? A ideia veio de uma antiga estudante, né, uma egressa, que é a Lúcia Moraes. Atualmente ela está como presidente da federação. E ela já tinha participado da Ampla. Ela participou da parte de comunicação da EJ de administração. E aí ela gostou muito dos processos e tudo mais. Ela disse assim, caramba, eu quero trazer isso para o meu curso, dar essa oportunidade e movimentar, né, essa questão dentro do nosso curso. Porque a gente tem essa possibilidade, né? E aí ela veio com a ideia, um dia a gente conversando, ela acabou me contando um pouco a ideia. Eu disse, nossa, que legal, vamos, ajuda super, não sei o quê. E começamos a desenvolver, né? Montamos a nossa diretoria principal e fomos atrás dos processos. No início, realmente, foi muito complicado, até por conta de serviços e tudo, porque, né, novamente... É uma coisa nova. É uma coisa nova, né? E nós éramos uma empresa nova também. Então, as pessoas não conheciam a gente, o que era um pouco pior, né? Então, tanto que no início, nós começamos a prestar serviços gratuitos. A gente fez muita cobertura voluntária. A gente cobriu vários eventos aqui, inclusive teve uma amostra que foi da Eva Pereira, né, do Barulho da Noite. Quem cobriu foi a Sagaz, e aí foi que a gente começou ali, né? Foi um dos nossos primeiros serviços. Depois pra ter coisas para mostrar também, né? Para criar portfólio. Para criar portfólio. Então, a gente começou assim, a cobrir as coisas gratuitas, a fazer matérias, né? Meio que promocionais, mas ainda assim, com muita ética, né? Pra gente não passar dos limites e tudo. Cobrimos alguns eventos por conta própria mesmo, que foi até o Summit. Foi um evento muito bacana e a gente cobriu, a gente fez a parte de matéria, site, release e tal. E aí a gente conseguiu criar esse portfólio, né? Nosso orientador, que é o Marco Túlio, ele foi fundamental assim também para a divulgação da Sagaz, para a construção. Então, se não tivesse sido ele também, a gente ainda estaria demorando a fazer esse processo. E ele sempre foi um fã. Então, acabou que, graças a ele divulgava muito a gente, ele mostrava muito o nosso trabalho. E aí a gente foi criando ali uma confiança, né? Tanto com a galera do curso, quanto com pessoas externas, né? Que foram vendo o nosso trabalho, foram procurando a gente e tudo mais. Então, foi um processo um pouco demorado, né? Até pela questão de documentação mesmo, que a gente tem também esses processos, né? A gente tem que ser registrado e tudo mais. Tem a parte burocrática da empresa. E ela foi um pouquinho mais complicada e foi ela que durou esses 9 meses. Mas o restante foi uma experiência muito boa. A gente realmente colocou em prática o que a gente tinha na faculdade, né? Uhum. Com uma possibilidade maior de mostrar nossos talentos. Então, eu acho que a Sagaz assim, foi fundamental para mim mesmo
em questão de desenvolver algumas coisas, né? Que eu não tinha desenvolvido tanto assim no curso. E foi mais isso mesmo. Eu vejo, hoje em dia, muito interesse da juventude pelo empreendedorismo, né? Pelo CNPJ. O que você acha que leva a esse interesse, esse vislumbre que tem dos jovens por ser o seu próprio patrão ou por empreender e buscar uma fonte de renda alternativa? Olha, uma pergunta muito boa. Muito boa. Talvez eu não saiba responder ela por completo. Mas eu acho que essa vontade, assim, é muito também por influência das nossas mídias sociais atualmente, né? Por os processos que a gente vê de tantos influencers conseguindo ali, por meio das mídias, ou então começam nas mídias e depois montam o seu próprio negócio. Temos vários exemplos aí, como Virgínia, né, que é um nome muito mais conhecido, usei ela porque... Né? Boca Rosa, Mari Maria. São influencers que começaram muito dentro das mídias e foram depois aumentando seu leque, né, de possibilidades. Então, acredito que por essas influências, por esse vislumbre, assim, talvez seja o que mais incentiva esse desejo de ser seu próprio patrão, né? De ser ali o dono da sua própria marca. Claro que também tem outras questões, né? Então, pela sua própria realidade, pelo contato até que tem dentro das faculdades, da universidade, tudo, acredito que seja um pouco por isso. Não sei se eu respondi essa pergunta. Você respondeu, sim. Você falou, né, que ajuda muito no networking. A Sagaz e outras empresas jovens para o futuro, quando os jovens saírem da faculdade e forem procurar, né, suas próprias experiências. Porque a Sagaz vai continuar aqui, né? Aham. Para os próximos. Espero que sim. Para os próximos, né? Desejo muito que vocês que ainda estão aí, né, nesse processo de formação, continuem, coloquem seus projetos à tona. Eu digo que a Sagaz é um grande laboratório que você pode testar o quanto possível. Claro que tudo dentro das normas, né? Mas que você tem essa possibilidade de se desafiar, de testar as coisas. Que talvez a gente não tenha tanto assim dentro do curso, até pela rotina mesmo. Sim. Né? Dentro do nosso curso, são várias matérias, são vários estágios, vários projetos, várias iniciações científicas. E acaba que a gente vai, muitas vezes, deixando de fazer algumas coisas, principalmente as práticas, né? Então, de estar, por exemplo, num estúdio gravando alguma coisa, ou então fazendo algum projeto, fazendo alguma matéria, fazendo uma cobertura fotográfica. E eu acho que a Sagaz, ela traz muito isso, de possibilidade mesmo, de abertura para vocês fazerem. Porque, por mais que a gente tenha algumas programações, alguns eventos específicos que a gente tem que trabalhar, fora isso, é muito aberto para que todo mundo possa participar, sabe? Então, espero muito que vocês continuem, né, com a Sagaz. E que quem esteja vendo e que sinta essa vontade, né, possa também procurar uma IJ mais próxima e participar do movimento também. Como é que você acha que os alunos e você também e os participantes da Sagaz fazem para conciliar a vida acadêmica e o emprego, né? Eita. Então, pergunta difícil também. Assim, atualmente, eu utilizo a Sagaz como um emprego, basicamente. Então, o local que eu mais trabalho é dentro da Sagaz. Até porque eu gosto muito do projeto. A vida, muitas vezes, de conciliar as atividades que a gente tem, ela é um pouco mais complicada. E o bom de ter uma equipe é que você consegue dividir o peso disso. Então, uma das coisas que eu tento fazer na Sagaz é sempre... às vezes não consigo muito, mas de tentar escutar o que a galera consegue. Eu não consigo fazer porque eu não estou me sentindo muito bem. Ou então eu estou me sentindo sobrecarregado. Não, então bora rodar. Passa a demanda e tal. O bom de participar de uma empresa júnior é também porque ela não cobra uma carga horária tão alta. Pelo que a gente tem,
a carga horária de uma empresa júnior é de 5 a 10, se eu não me engano, horas semanais, né? No máximo. Então, são poucas horas, sabe? E como a gente depende também muito de serviço, muitas vezes nossos serviços eles ficam muito pontuais, né? Então, no início da Sagaz, a gente produzia muito para o externo. Hoje em dia, a gente já produz um pouco mais para o interno da nossa empresa. Então, é mais pela produção de conteúdo, é pela criação de alguns blocos no Instagram. Então, agora a gente tem a agenda cultural, que a gente coloca nossos novos membros para falar um pouco, para eles pesquisarem um pouco mais, para saberem, né? E trazerem eventos da cidade, gratuitos, para o público. E foi um bloco, assim, que realmente estourou. Foi um bloco muito legal do pessoal participar e colocar em prática já desde o início. Então, nós temos membros que estão no primeiro, segundo período, então já estão ali no início e eles já têm essa prática. Então, tipo assim, quando eles chegarem mais no final, aquilo ali já vai ser fichinha para ele já vai fazer com uma facilidade muito grande, sabe? E eu acho que isso que é o legal. Nessa parte de realmente conciliar, muitas vezes a gente tem uma dificuldade maior, né? É muito melhor quando ainda está assim, nesse início, que não tem tanta aquela responsabilidade de estágio, não, eu preciso efetivamente do estágio. Claro que cada um tem sua realidade, né? Mas vamos dizer assim, no geral, em uma grande parte, não no geral, mas em uma grande parte, isso não é tão obrigatório. Então, ele consegue ter essa flexibilidade de horário, consegue produzir outras coisas nesse horário. Sabe, coisa que a gente que já tá mais pra frente, a gente já não consegue. Porque tem TCC, tem um bocado de coisa pra fazer. Isso. São matérias também do fim de período, são matérias muito mais densas, né? Então, a gente precisa de um pouco mais de atenção. E, às vezes, isso complica na produção de matérias, de conteúdo para a Sagaz e tudo. Até no administrativo mesmo, que a gente tem tanta coisa pra fazer, que aí, às vezes, dá uma perdida ali. E quais você acha que seriam as habilidades ou competências que você considera que os membros desenvolvem na Sagaz e que faz muita diferença, assim, quando sai da universidade para entrar no mercado de trabalho? Assim, eu acho que é muito geral. Como o objetivo da Sagaz é fazer trabalhos rotativos. Então, por mais que você tenha ali um cargo ou você esteja em uma diretoria específica, você tem essa flexibilidade de trabalhar em várias áreas, né? Então, isso acaba ajudando aos membros a desenvolverem várias áreas. Então, numa cobertura de evento, vai ter o que vai tirar foto, vai ter o que vai fazer matéria, vai ter o que produzir conteúdo, o que faz o card. E depois eles podem trocar no próximo evento, sabe? Então tem essa flexibilidade mesmo, esse manejo ali dentro. Às vezes não dá, porque, né? Às vezes a gente precisa de uma coisa mais... De profissional, que a pessoa já saiba, que já saiba trabalhar. Muitas vezes pelo tipo de evento que a gente vai trabalhar. Então a gente acaba não trocando nesses eventos específicos. Mas fora disso, vocês são livres para trabalhar em todas as áreas, né? Para poder se desenvolver. E em coisas que eu acho assim que quando a gente sai da faculdade, eu acredito que muito a questão da comunicação mesmo. Por mais que nós estamos dentro da comunicação o tempo todo, muitas vezes a gente tem algumas barreiras, né? De comunicação. Sim. Né? Nossa, eu já escutei isso demais. Nossa, mas você é da comunicação, você é tímida, você tem vergonha, não sei o quê. Mas, gente, isso acontece, né? Muito comum, inclusive. É muito comum, inclusive. Se você chegar no nosso curso, muitas pessoas vão dizer assim, não, tenho vergonha, não gosto da parte de tele, não gosto da parte de rádio, porque tem que falar. Então, é uma dificuldade que a gente tem. Tipo, no primeiro período, pelo menos, os professores falavam, gente, vocês são tão quietinhos, vocês são tão tímidos. Eles perguntavam as coisas e a gente, tipo, quietinho, assim. E eles, gente, vocês estão no jornalismo, comunicação. E são coisas que eu acho que quando você tem essa vivência ali de empresa, você acaba tendo que se desenvolver. Isso é uma questão muito pessoal. Eu tenho muita vergonha ainda. No início, assim, tive muita dificuldade mesmo, até de conversar com outros membros de EJ e tudo mais. E hoje em dia já é um pouco melhor,
Não estou 100%, mas já é um pouco melhor. Já consigo ali me desenvolver melhor. Então, até de vir aqui, poder dar uma entrevista, antigamente não seria possível. Hoje em dia estamos aqui. Então, eu acredito que tá dentro desses movimentos, não somente em empresas júnior, mas fazer parte de movimentos mesmo, fazer parte da faculdade. Tá imerso em centros acadêmicos, ou então atléticas, empresas, enfim, que você esteja realmente imerso dentro disso, acho que desenvolve muitas pessoas. Até de lidar com outros seres humanos, de lidar com problemas, né? De você conseguir mesmo dizer assim, caramba, isso aqui, se fosse antes, eu não conseguia fazer. Hoje em dia é fácil. Fichinha. É fichinha, você faz muito rápido, né? E eu acho que isso, assim, colabora muito para quando você sai, né? Essa questão de você ter contato com pessoas diferentes, de áreas diferentes também, faz com que você se desenvolva nesse sentido, que você crie muito networking, que você consiga ter... Você faz que nem uma esponja, você vai absorvendo conteúdo de todas as áreas, né? E aí você consegue se desenvolver muito mais rápido fora da faculdade, né? Fora do meio acadêmico, vamos dizer assim. O que você diria para os jovens, adultos que desejam empreender, sendo estudantes também, fazendo parte de uma universidade? Que vocês tenham muita coragem, né? É uma das coisas assim que eu acho que foi que eu mais aprendi dentro do movimento Empresa Júnior, foi ter coragem. É desafiador, é muito desafiador, porque às vezes você sente muito medo das coisas, e é normal também sentir medo. Só não é o ideal você sentir medo e ficar paralisado. Então, tenham coragem. Se quer empreender, vai lá, empreende. Faz por onde também. Estuda, se precisar de ajuda, pede ajuda. Se precisar estar imerso em algumas coisas, esteja, né? Abra mão de alguns ritos ou então alguns preconceitos ali e dê a cara a tapa de verdade, né? Se tiver a possibilidade de ter essa experiência antes, até mesmo para testar, para ver como que procure uma IJ dentro do seu local, né? Procure ali se comunicar com pessoas que estejam imersos dentro disso. Até empresários de fora. Posso lhe fazer algumas perguntas? Posso entender como que funciona? Você pode me explicar? Realmente, dê a cara a tapa. Se propõe a receber um não, ou então se propõe a conversar com pessoas diferentes, né? Claro, é muito difícil. Gente, é muito difícil. A vergonha muitas vezes vai te paralisar, o medo pode te paralisar também, mas que isso não seja um limitante, que vocês, né, possam superar isso e se desenvolver cada vez mais. É um prazer te receber aqui como uma empreendedora jovem, como uma líder da Sagaz, a presidente da Sagaz. É um prazer, né? Eu fico muito feliz que você tenha topado e desejo muito sucesso para a Sagaz, que possa conquistar mais espaço e ainda mais alunos e mais visibilidade como tem conquistado esses anos. Muito obrigada, gente. Meninas, foi um prazer participar com vocês. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você por ter aceitado, que foi assim, em cima da hora um pouco, né? Então, muito obrigada por ter aceitado. Foi muito bom a conversa. É uma experiência muito legal também estar aqui. Não como estudante e nem como alguém que está entrevistando, mas alguém que está sendo entrevistada. É muito diferente, né? São os dois lados do jornalismo ali. Então, muito obrigada pelo convite, obrigada pela experiência também. E desejo muito sucesso para vocês. Espero que vocês também participem. A Emily já participa da Sagaz, mas espero que vocês, outros que estejam assistindo, espero que vocês possam participar também e compor aí o nosso time nos próximos anos. Uma experiência única, viu, gente?